Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Coritiba e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e a gente já vai direto para a análise sem perder muito tempo. Seguinte, quando a gente for analisar esse jogo, a gente vai partir do seguinte pressuposto. Se a gente for olhar pelo estilo de jogo, Coritiba jogando contra equipes parecidas com Cuiabá e o Cuiabá jogando contra equipes parecidas com Coritiba, e a gente já vai chegar nesse ponto, são equipes parecidas entre elas, então assim, estão no mesmo pote. Né, são equipes que não gostam tanto de ficar com a posse, exploram mais o contra-ataque, enfim. Quem tem mais vantagem é o Cuiabá. Tá? O que pesa favorável ao Coritiba? Pesa favorável ao Coritiba o mando de jogo. Então, nesse cenário de mando de jogo, o Coritiba leva vantagem, sai daquele 41 que vocês estão vendo ali na tela em dourado e vai para 50. Já o Cuiabá sai de 50 e vai para 44, ou seja, você inverte basicamente as pontas. E aí gera uma vantagem de pontuação para a equipe do Coritiba pelo mando de campo. Então o que a gente vai analisar agora é o mando de campo na parte de baixo e depois entender quais são os pontos estratégicos que podem pesar favoráveis ao Coritiba ou ao Cuiabá. Beleza? Vamos ao seguinte. Primeira parte que é muito importante. Quando a gente vai para o passe, progressão e velocidade de recuperação, você tem uma vantagem de velocidade de recuperação para o Coritiba, mas não muita vantagem, e velocidade de passe e progressão vantajosos ao Cuiabá, também sem muita vantagem. O que isso aponta para a gente? Basicamente aquele famoso 55 a 45, tá? Talvez um pouco mais de vantagem do Cuiabá, mas mesmo assim é uma vantagem pequena. Nos dois cenários, seja na parte ofensiva ou defensiva, não há vantagens muito claras, muito nítidas. As duas equipes jogam de forma parecida. Tá? O que pesa favorável ao Coritiba jogando em casa, tá? Pelo mando de campo? Quando vai finalizar, o Coritiba converte mais passe para chute, ou seja, chuta mais vezes certo ao gol. Além disso, na hora de converter para o gol, ou seja, transformar aquela finalização em gol, o Coritiba também leva vantagem pelo mando de campo. Quando vai sofrer a finalização, por bloqueio, o Coritiba vai melhor e pelas ações do goleiro, o Coritiba também vai melhor. Então, nesses dois cenários, você tem aí, de forma muito bem organizada, o Coritiba levando vantagem sempre nas principais ações do jogo, nas que elas têm mais impacto. Então, você tem, tanto no gol, conversão para gol, chute, bloqueio e defesa, Coritiba. E nas demais que vão acontecer mais vezes. Você tem meio a meio ali, e muito equilibradas as notas. Por isso o Coritiba sai com vantagem em relação ao Cuiabá pelo mando de jogo. Tá? Quando a gente vai entender esse Coritiba jogando contra equipes parecidas com o Cuiabá, ou seja, equipes que também não gostam da posse da bola, o que modifica do casa, que está em laranja, para equipes parecidas com o Cuiabá, que está em azul? Você basicamente modifica o seguinte: você passa a ter mais passe, sem ter uma variação muito grande da progressão. Ou seja, eu tenho que trocar mais passes para progredir o mesmo tanto que eu conseguia progredir. Por quê? Porque meu adversário está mais postado atrás, tem mais jogadores ali, então eu preciso de mais ações de passe para tentar superar aquela linha, porque se eu ficar forçando essa bola, não vai dar certo. Para o Coritiba, ofensivamente influencia muita coisa? Basicamente você chuta mais ou menos o mesmo tanto e faz mais ou menos o mesmo tanto de gols. O detalhe é que na defesa, né, o Coritiba acaba tendo as mesmas velocidades de recuperação, só que acaba tendo menor bloqueio e menor defesa. Por que isso? Basicamente, se eu tenho um aumento de passe, eu estou subindo as minhas linhas ofensivas, certo? Na hora que eu perco essa bola, eu tomo contra-ataque, com menos jogadores do que habitualmente eu estou colocando para defender. E isso acaba gerando finalizações mais perigosas ao gol, que não são tão bloqueadas e acabam sobrando para o goleiro em situações mais fáceis de converter para o adversário. Então, por isso que esse tipo de jogo para o Coritiba é ruim. É ruim justamente porque seria muito mais preferível para o Coritiba jogar no contra-ataque, de fato. Então, você tem uma equipe com alta posse de bola, mas que não sabe o que vai fazer com essa bola, e aí o Coritiba jogaria no contra-ataque. Já o Cuiabá parte do inverso. E por que ele parte do inverso? Porque jogar fora de casa é muito ruim. Então, por jogar fora de casa ser muito ruim, jogar contra equipes parecidas com o Coritiba
faz pelo menos que você tenha um pouco mais de passe, um pouco mais de progressão, um aumento também nas velocidades de recuperação. Então você tem aqui de fato esses bons cenários, tá? E isso acaba sendo positivo para o Cuiabá. Por quê? Basicamente porque finaliza mais. Esses critérios aqui de taxa de conversão, defesa e bloqueio basicamente são os mesmos. Então esse cenário é tão ruim para o Cuiabá que o cenário oposto, jogar contra uma equipe parecida com o Curitiba, que pode ser desvantajoso estrategicamente, mas ele é um pouco melhor do que jogar fora. Porque nesse cenário como um todo, jogar fora, o Cuiabá diminui as suas capacidades, as suas potencialidades. Quando joga fora, você consegue. Quando joga, né, contra equipes parecidas com o Curitiba, consegue melhorar a qualidade. Tá? Para a gente fechar essa análise, a gente precisa lembrar que ambas as equipes têm notas ali 7 e 3 na taxa de conversão, e a gente viu que não muda muito atuando contra equipes parecidas, Curitiba contra equipes parecidas com o Cuiabá e o Cuiabá contra equipes parecidas com o Curitiba. O que isso indica pra gente? Algo muito simples, mas muito direcionador do resultado do jogo. Vai ser difícil ter gol. Como é difícil ter gol, o que vai acontecer? Quem fizer o primeiro dita a estratégia do jogo. Tá? Então assim, eventos como expulsão, gol cedo, lesão, tudo isso vai direcionar a estratégia do jogo e isso pode acarretar. Quem fizer o primeiro garante algo que é muito difícil de fazer para ele, para si mesmo, e joga também na falta de competência do adversário em produzir o próprio gol, seja o Cuiabá ou o Curitiba. Ou seja, o primeiro gol define muita coisa nesse confronto em Curitiba. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E valeu. Até a próxima.